Irmãos, graça e paz a todos, amém? Boa noite também, sejam todos bem-vindos nessa noite. Mais uma vez, estamos aqui para cultuar ao Senhor e render graças a Ele, porque Ele é o único digno de toda honra e glória, todo domínio, poder, majestade é o Senhor. O Senhor, o Rei, Senhor dos Exércitos, esse é o nome dele. Deus forte, poderoso, príncipe da paz, o Messias, o Deus conosco. Ele é o Senhor Jesus. Ele é a razão, a causa por nós estarmos aqui hoje. Você crê comigo isso, irmãos? Que bênção. Hoje nós estamos no momento em que nós vamos realizar a última ceia deste ano. A última ceia de 2022. Posso errar, né? Porque a próxima será no dia 1º de janeiro de 2023. Essas duas datas são importantes, querido, porque é um momento em que você crê comigo que aqui é um ato profético também. Quando você pega a ceia, você toma a ceia, conhecendo e sabendo a revelação bíblica, o que isso aqui representa para todos os cristãos da terra. Quando você entende isso aí, irmãos, não é simplesmente pegar aqui um suco de uva e um pedaço de pão. Não, nós cremos além disso, porque aqui é a porta de acesso. Coisas físicas e materiais se encontram com coisas poderosas e espirituais. É aqui, é nesse momento. Porque Jesus disse um dia que se nós não comesse da sua carne e bebesse seu sangue, nós não teríamos vida em nós mesmos. Então, aí houve uma pergunta: como nós comeríamos de Jesus? E Jesus, antes disso, deu um exemplo do povo no deserto. Os vossos pais comeram maná do deserto e morreram, mas aquele que comer de mim viverá eternamente. Eles comeram literalmente o maná e morreram. E nós vamos comer hoje literalmente o pão e beber do cálice do vinho, mas que representam algo espiritual, que é o corpo e o sangue. Essa é a forma que Jesus encontrou para que nós nos alimentasse da verdadeira comida e bebesse a verdadeira bebida. Comesse do seu corpo e bebesse do seu sangue. Olha que maravilha, irmãos. Uma curiosidade para você: você sabia que os judeus, para eles era abominável o canibalismo? Ou seja, se chegasse alguém e encontrasse um judeu e falasse que ele comia carne humana, era uma abominação para o judeu. Aí você imagina, vem um dos seus irmãos, Jesus, porque Jesus nasceu judeu, e diz: para os judeus, aquele que não comer da minha carne. Opa, comer carne já foi algo que os judeus não esperavam de Jesus. Como assim comer carne? Canibalismo? Eles não estavam entendendo que Jesus estava se oferecendo para trazer benefícios do céu para aquele que comesse, se alimentasse dele. E esse alimento aqui, eu vou falar para vocês, depois que nós oramos, consagramos ao Senhor, ele passa a ser um alimento do céu para a igreja. Você crê nisso, irmãos? Então hoje, quando você for pegar a ceia, você não simplesmente vai olhar como um suco e um pão, mas você vai dizer, colocar na sua mente, depois deixar de escorrer para o seu coração, para o seu entendimento e ir até o seu espírito, para que você entenda: eu estou me alimentando de Jesus. E automaticamente um milagre vai acontecer na sua vida. É assim, ó, instantâneo. Agora, se alguém pega e diz: eu vou tomar esse suco, esse pão aqui, não vai acontecer nada.
Coisas materiais não mudam coisas materiais. Entendeu aí a lógica? Coisa material não tem poder de agir e promover um milagre. Não, é material. Mas coisas espirituais têm poder de mudar as coisas materiais. Então é por isso que quando você pegar a ceia, você vai entender o seguinte: eu estou me alimentando de algo espiritual. É físico, eu estou pegando, porque precisava se alimentar de forma literal, mas eu estou me alimentando com algo espiritual. Aí sabe o que acontece? Você recebe um milagre, você recebe o favor. Alguém aqui necessita de favor de Deus? Amém? Eu também necessito muito. Então hoje é o dia do seu milagre. Se você for bem ousado, você vai dizer para o seu irmão aí: hoje é o dia do seu milagre. Isso. Hoje é o dia do seu milagre, querido. E hoje eu tenho uma palavra para você, não muito longa, porque é uma palavra. Nós iremos começar esse mês de dezembro todo. Nós vamos falar de uma única pessoa, a pessoa mais importante de todas, aquele que morreu de amor. Você já viu um marido morrer de amor pela esposa? Mas esse homem morreu de amor pela sua noiva. O nome dele é Jesus. Lá na cruz do Calvário, isso aqui simboliza a cruz, você sabe, né? Lá na cruz do Calvário, ele morreu de amor pelos seus filhos. E eu tenho uma palavra hoje que vai iniciar hoje essa série que nós vamos falar o mês de dezembro todo, a respeito de Jesus. Você sabe quem é Jesus? Quem foi Jesus? O que ele proporcionou para os seres humanos? Por que ele morreu por nós? O que ele viu em nós para morrer? O que nós temos de bom para que tocasse o coração de Deus? Alguém pode me responder? O que nós temos a oferecer a um Deus que já tem tudo? Como demonstrar amor a um Deus que a Bíblia denomina o amor? Deus é amor. Você entende, irmãos? Ele é Pai. Ele criou o homem e resolveu, quando o homem caiu, salvar esse homem. Ele poderia ter deixado para lá. E eu vou dizer para você, essa série vai ser muito preciosa para o nosso coração. Então começa hoje. Essa série vai falar da vida de Jesus. E hoje, o primeiro tema dessa série é o homem. Faça assim no seu peito. O homem e a dívida eterna. Quem é esse homem? Homem, eu estou falando do gênero humano, né? Homem. Nós tínhamos uma dívida eterna. Uma dívida que foi contraída lá no Éden. Deus criou uma dispensação para o homem e disse: olha, aqui é a melhor coisa que você vai viver na sua vida. O Éden, sem pecado, sem tristeza, sem dor, sem choro, nem espinhos as plantas produziam. Não havia espinho na natureza. Hoje tem, né? Não havia nada disso, porque o mundo era completamente perfeito. E hoje tem tanta coisa na natureza. A ferocidade não havia nos animais. E se hoje você se deparar com uma onça, o que vai acontecer? Com um tigre, uma pantera, com um urso,
Será que ele vai te agarrar, e te abraçar, e te lamber? Ele vai te devorar mesmo. Alguém aqui já se deparou com uma onça? Não? Já, né? Um dia nós vamos ouvir essa história. Lá na célula nós vamos ouvir. Ou no amor de pai ou na atitude. Sabe por quê, querido? Não havia isso. Era como um gatinho. Mas depois que o homem pecou, ele contraiu uma dívida. E essa dívida fez com que o homem ficasse completamente separado de Deus. Na verdade, o homem morreu. A Bíblia diz que o homem morreu. E isso foi uma promessa de Deus. Vamos ler? Gênesis capítulo 2, versículo 17. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Vamos ler juntos? Olha o que diz aí, ó. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza, o que vai acontecer? O homem morreu, mas o homem não morreu fisicamente, o homem morreu espiritualmente, o seu espírito morreu, e nós temos contato com Deus através do nosso espírito. Então a comunhão, o contato, a paternidade de Deus, perdemos como seres humanos. Essa dívida foi imposta sobre todos os homens. Então eu e você tínhamos uma dívida diante de Deus, e eu vou dizer mais, essa dívida era impagável, não havia como pagar, não havia como o homem sair livre dessa dívida, não havia nenhuma possibilidade que o homem encontrasse nesse planeta, para que ele pagasse a sua dívida diante de Deus, porque Deus é justo, irmãos. Tanto que para o pecado Deus ainda tem uma punição. Você sabia disso? Deus ainda vai punir todo o pecado da humanidade, daqueles que ainda não creram em Jesus, daqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus completamente. E eu vou dizer uma coisa para você, e quando eu falo isso, não estou dizendo que entregar a vida a Jesus é viver numa prisão, muito pelo contrário. Paulo diz aos Gálatas que Jesus, ele nos salvou para sermos completamente livres. Aleluia! A verdade é que muita gente complicou o evangelho para a igreja, complicou o evangelho para as pessoas aí fora, e muita gente não quer ver a igreja, muita gente não quer ser crente. Por quê? Porque pintaram um Jesus que não é o nosso Jesus. Essa é a verdade. Pintaram um Jesus que pune, pintaram um Jesus que se ira, sabe, com aqueles que já são filhos. Quando ele pisa na lama, quando ele faz alguma coisa errada, falaram que Jesus já fica com raiva, e Jesus já quer lançar ele no inferno. Você imagina, irmãos, se fosse assim, a cruz teria um preço muito baixo. O que Jesus fez foi nos livrar completamente da dívida. Deus olha para a terra, e a Bíblia diz que ele não acha um justo sequer. Sabe por que Deus fez isso, irmãos? Porque pecador não pode morrer por pecador. Pecador está numa posição em que ele não pode salvar ninguém, nem se salvar. Só que a dívida estava ali, e a dívida, ao seu tempo, a conta ia chegar para pagar. E sabe qual era o pagamento final? Onde Deus ia julgar o pecado, era lançando o homem aonde? Alguém sabe? Alguém sabe, irmão? No inferno. Então o destino de todos nós era o que, irmão? Fale bem alto mesmo. O inferno.
Essa é a verdade. Só que o inferno não foi preparado para os seres humanos. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para o homem. O homem foi criado para ser a glória de Deus, a coroa da criação. O homem foi criado para ser filho de Deus. Só que ele pecou. E como ele pecou, contraímos a dívida, e com isso nós ficamos muito pobres demais. Pastor, o que significa isso? Significa dizer que para nós comprarmos a salvação, não tinha como, irmãos, porque a salvação é pela graça, e a graça de Deus é muito cara. Deus é tão rico para colocar a graça à venda, e nós somos tão pobres que nós não podemos comprar. Então o que Ele fez conosco? Ele deu de graça. Só com isso já era para você dar um glória a Deus. É verdade ou não é? Ele olhou para o homem. Então pecador não morre por pecador. Precisa ser alguém que nunca pecou, precisa ser alguém santo, precisa ser alguém que nunca pronunciou uma palavra torpe, precisa ser alguém que nunca se corrompeu, precisa ser alguém que não está debaixo de condenação, precisa ser Deus. Não havia no mundo nenhum desse tipo. Só que a questão toda é que Jesus era Deus. A verdade é que Deus só poderia morrer por outro Deus. Como assim, pastor? Você vai entender. Homem morre por homem, Deus morre por Deus, animal morre por animal. É tudo dentro da sua escala de espécie. Então Deus não poderia morrer pelo homem. Tinha que ser um homem morrendo para redimir os homens. Então o que Deus fez? Ele deixa toda a sua glória e plenitude. Ele deixa todo o seu reinado no universo. Ele deixa tudo. Vem a esse mundo e se torna o que, irmãos? Fale bem alto, ele se torna o quê? Por que ele se torna homem? Porque só um homem pode morrer e redimir outro homem. Só que não tinha que ser qualquer homem, tinha que ser um homem que nunca tivesse pecado. Aí Paulo vem e diz: aquele que não conheceu o pecado. Aleluia. É Cristo. Ele não conheceu, ele não soube que foi pecar. Foi uma criança que cresceu, a Bíblia diz, na graça, em estatura, em conhecimento, pela graça. A graça e a verdade vêm através dele. É por isso que eu digo para você, irmãos, traga seu filho para a igreja. Pastor, mas ele anda, ele corre, ele fala alto, ele faz isso. Tragam seus filhos para a igreja. Eles estão falando aqui, mas existe uma coisa que Deus criou e colocou em cada um dos seres humanos. Se chama inconsciente. Eu estou falando aqui, você que é adulto está observando minha palavra. Eles não estão, eles estão conversando. Mas o seu subconsciente está captando tudo. Quando você vê o seu filho em casa cantando um louvor, adorando, orando, ou dizendo, vamos para a igreja, pai, mãe, vamos para a igreja. O que é isso? Quem está ensinando esse menino isso? Não, ninguém está ensinando, ele está absorvendo no seu inconsciente. Isso é uma mágica de Deus. Se ele tiver demais correndo aqui, a mãe pega e leva ele para ali. Pronto, acabou. Mas deixa ele ouvir. Deu para entender aí? Jesus crescia assim. Jesus era levado ao templo, e quando os pais não levavam, ele ia. E com 12 anos, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele já ensinava no templo.
Esse é o meu Jesus. Eu quero que o meu filho com 12 anos já comece a ensinar. Você está entendendo? Por que isso? Porque agora ele sabia, tinha consciência que havia uma missão para cumprir. A missão era a remissão dos pecados da humanidade. Porque agora ele nasceu, agora ele é homem, 100% homem e 100% Deus. A Bíblia ainda diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Lembra quando chegaram com ele e falaram: você é o rei? Tu dizes que eu sou. Onde está o seu reino? Meu reino não é daqui. Você não sabe que eu tenho autoridade sobre você? Nenhuma autoridade você teria sobre mim se lá do céu não fosse te dado. Opa, pá! Só com essa eu já ia dormir. Aí ele já ficou assim olhando para Jesus. Se eu quisesse, camarada. Será que Jesus falou assim? Ou ele falou: se eu quisesse, brother, eu clamaria ao meu Pai, e Ele mandaria legiões de anjos ao meu favor. Você não tem autoridade alguma sobre mim. Hoje pela manhã o Senhor me deu uma revelação. Eu acho tão legal quando o Senhor me dá revelação, porque é coisa que eu não vejo em nenhum lugar, é Ele que me dá. Eu acordei, abri o olho, escovar o dente, e antes de tomar café, Deus disse: quem é Israel para ti? É o quê? Hã? Israel? Israel é um homem, papai. Pois é verdade, Israel é um homem, mas Israel também é um povo. Israel é um homem, mas também é um povo. É verdade ou não é, irmãos? Eu pergunto para você: e Jesus? Jesus é o quê? É um homem. E o Senhor me falava: olha, Jesus também, meu filho, é um homem, mas Jesus também é um povo. O povo de Israel está em Israel, que é um homem, Jacó. Nós todos estamos também em um homem, que é Jesus. É por isso que eu entendo que quando Deus olha para nós, Ele não olha mais você, Ele olha o Filho dele em você. Jesus é um homem, mas Jesus também é um povo. Você entende? É por isso que se os céus estão abertos sobre Cristo, eles estão abertos também sobre nós, que nós estamos nele e ele está em. Se vós estiveres em mim e eu em vós, pedirei o que quiseres e o Pai vai conceder. Você entende, irmãos? Romanos 3:23. Olha o que diz. É para você não ter dúvida que nós não estávamos bem diante de Deus. O que diz aí? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisaríamos de remissão. Remissão de pecados. A palavra remissão significa comprar de volta. Remissão, eu vou adiantar. Quando a Bíblia diz que nós estávamos distantes de Deus, destituídos da glória de Deus, a Bíblia está dizendo que nós estávamos fadados a viver envergonhados, com medo, depressivos, amaldiçoados, expulsos da presença de Deus. Adão e Eva não foram expulsos do paraíso, do Éden? Isso simboliza uma coisa, simboliza que o homem não poderia se aproximar de Deus, foi expulso da presença de Deus. E agora, irmão, e hoje?
Hoje você pode se aproximar de Deus, porque hoje você é filho de Deus. Tudo isso aconteceu por causa da desobediência do homem. A promessa que Deus fez para o homem: se você comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, certamente morrerás. A promessa de Deus se cumpriu, mas houve uma solução para a dívida do homem. Qual foi a solução para a dívida do homem, irmão? A cruz de Jesus, a morte de Jesus. Vou contar para você o que aconteceu. Mas antes disso, eu vou colocar esse versículo depois. Mas eu gostaria de te entregar algo. Eu gostaria de entregar para você, que Deus mandou, para você ver hoje ainda a dívida que você tem com Ele. Você vai receber um envelope, você não vai abrir ainda. Você vai receber um envelope. Amém? Ele me encontrou, me cercou. Pode aumentar. Uma canção que me libertou. O que está escrito aí, você que já recebeu? Inimigos, Hã? dos meus medos me salvou. Não é para abrir. O curioso é ter mais dívida ainda. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Quem recebeu, lê para mim. O que está escrito aí, irmãos? É a dívida que você tem com Deus hoje. Sou filho de Deus. Agora eu quero que você abra e leia a dívida que você tem com Deus. Leia tudinho. Antes de nascer, escolhido fui. O meu nome A gente vai ler para ele. chamou. De novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Quem for recebendo a revelação vai glorificando. Escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Qual é a dívida que você tem com Deus? Filho de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Pode deixar a canção aí. Aleluia. Sou filho. Dá para colocar assim? Se não der, tira. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz a Bíblia concernente aos filhos de Deus hoje. Aleluia. Olha para cá. Colossenses 2,14. Nós vamos ler juntos com toda a ousadia do seu coração. Vamos lá então? 1, 2, 3 e... Comigo. E ordenanças que nos era contrária, Ele a removeu completamente, pregando na... Fica de pé. Aleluia. Aumenta. Aleluia. Você não tem mais dívida alguma. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Você foi favorecido por Deus. Aquele que estava nos céus se tornou homem. Perfeito amor que me alcançou. Esse amor nos alcançou E resgatou. agora posso cantar. Aleluia. Filho de Deus. Quando sou filho, Então diga aí. abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Esse amor me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho De Deus. Eu sou filho de Deus. Cantei. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Você é filho amado de Deus. Filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Coloque a mão no seu coração assim. E repita comigo. Todo medo. A falta de alegria. Depressão. A ansiedade. Toda e qualquer doença. Eu nego. Eu mando embora. Pelo poder do nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Receba na sua vida, em nome de Jesus. O teu favor, Pai, seja sobre a nossa vida, nos acompanhe. Que a bondade de Deus nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Nós te agradecemos, te damos graça. Como é bom te servir, Senhor. Como é agradável estar entre os irmãos. Como igreja, nós te adoramos. Aqui será sempre levantado um altar de adoração ao teu nome, que o Senhor merece. O Senhor é digno. Em nome de Jesus, abençoa a semana dos meus irmãos, aqueles que vão trabalhar. Ó Pai, abençoa-os, livra de todo mal. Livra a sua casa, sua família, seus filhos. Pai, que toda sorte de bênção seja sobre o teu povo, em nome de Jesus. Que teu amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só quem crê diga amém. Aplauda a Jesus. Receba a sua cura nessa noite. Receba a saúde de Jesus.